Olá pessoal, bem-vindos aí à nossa segunda aula. Nós vamos falar sobre o método e método contextualizado ao ensino de língua portuguesa. Nesta aula nós vamos diferenciar o que é método, metodologia, técnica e prática. Nós vamos fazer uma discussão sobre esses debates que têm surgido atualmente sobre qual o método correto a ser utilizado, qual o método errado. Vocês verificaram que na mídia, principalmente na nova estrutura governamental, houve uma reviravolta, uma revolução, não sei qual termo utilizar, sobre qual método que deve ser empregado no ensino de língua portuguesa. Surgiram até premissas certas e erradas sobre o que deve ser feito ou não. E aí a gente vai entrar nesse debate, tá bom? Ele é um pouco mais partidarizado, mas eu vou tentar apresentar aí os dois lados. Antes da gente começar então a discutir os sistemas, eu vou fazer aqui 3 perguntas. São retóricas, mas você pode responder aí nos comentários. Qual que é o método de alfabetização que você utiliza? Qual o nome desse método de alfabetização que você utiliza? A segunda pergunta: quais métodos de alfabetização você domina ou conhece? Você já parou para pensar que existem outros métodos bem diferentes? Quer dizer, existem outras formas de ensinar o que você está ensinando? A terceira pergunta, e essa é mais política mesmo, existe partidarismo ou panfletagem em métodos de alfabetização, ou o método já é uma coisa assim mais neutra, que se eu utilizar esse método não vou estar sendo partidário ou sendo seguindo o caminho X ou Y? Tenta verificar essas 3 perguntas aí. Responda aí na sua cabeça ou responda aí nos comentários, ou qual você achar mais interessante, tá bom? É livre. Gente, então, respondendo aqui a minha resposta sobre essas 3 indagações, eu já posso dizer para vocês que há vários métodos de alfabetização, tá? Não existe um método excelente e devidamente comprovado que é o método. Não, existem métodos. Há países que adotam ou não algum tipo de método, a depender da sua forma de escrita. E há no material 2 métodos explícitos que eu vou explicar para vocês. Primeiro, essa questão de haver vários métodos de alfabetização. Gente, não adianta você tecer uma discussão sobre, nossa, minha escola podia adotar um método único de alfabetização. Porque existem métodos de alfabetização que contemplam ou não determinado tipo de aluno. Por exemplo, existe um método baseado na fonética e na sonoridade das palavras. Esse método é útil e aplicável se a criança ela tem algum autismo e esse autismo afeta a questão auditivo, a questão de percepção auditiva. Essa criança ela tem uma deficiência auditiva, ou ela é surda e ela não consegue compreender através de um método fonético, fônico. Então, para pensar, deveria existir só um método de ensino? Ou há vários métodos e, portanto, a gente deve tomar posse deles? Nossa língua portuguesa, ela obedece uma estrutura fonológica muito precisa. Ela é muito fácil de ser compreendida através dos seus elementos fônicos. Mas há línguas que não têm esse mesmo sistema, que elas são mais iconográficas. Por exemplo, a língua de sinais. A grafia dela é baseada no desenho. Nós temos algumas línguas orientais que são nesse estilo. Então, portanto, cada país vai adotar um certo método de alfabetização a depender do seu sistema linguístico, a depender do seu sistema de escrita, se é fonológico ou se não é. E há países que desenvolveram uma estrutura curricular que eles já conseguem fazer uma certa uniformização dos métodos de alfabetização e que, portanto, eles conseguem adotar sim ou não método X ou Y.
Eu vou apresentar para vocês dois métodos que estão muito em voga, que é o método global e o método fônico, que é a nova proposta. Não é nova, né? Desculpe, o método fônico existe há muitos anos, mas é uma proposta que luta-se para que seja empregado em uniformidade na educação básica. Contudo, pessoal, não adianta só eu explicar para vocês ou vocês só entenderem o que vocês... não adianta eu explicar para vocês um método específico ou só um método, ou também não adianta vocês acharem que dominam a alfabetização, que, portanto, é indispensável essa discussão. Mesmo porque ensinar não é algo instintivo. Se não é instintivo, você sempre vai precisar recorrer a métricas, a novas formas de se ensinar para poder melhorar. Então, ter um debate desse aí ajuda muito na melhoria aí do seu trabalho docente. Há pesquisas explícitas em todo tipo de método. Todo tipo de método, por mais que você goste ou não, sempre vai ter alguma pesquisa de respeito, de renome, referendando aquele método. Aí essa pesquisa vai ser mais geral, tipo, esse método contempla todos os alunos, ou pesquisas mais específicas dizendo que o método X ou Y contempla mais aquele aluno por causa desse outro motivo, ou por causa de alguma deficiência. É necessário, para tanto, como vocês viram, que você tenha um domínio, assim, um conhecimento de pelo menos, no mínimo, 2 métodos. Você conhecer, saber, exercitar, porque existe uma variedade muito grande no nosso alunado brasileiro. Só um método fônico, só um método global, ele não é capaz de abarcar todos os alunos, tá bom? Conhecer pelo menos 2 métodos vai te fazer pelo menos um professor que tenha recursos diversos quando se deparar com aquele aluno que não está sendo alfabetizado. Método é diferente de metodologia, é diferente de técnica, é diferente de prática. Essas 4 palavrinhas, elas precisam ficar muito bem assentadas aí na cabeça de vocês para não fazer confusão. Eu vou explicar rapidinho o que são esses 4 elementos, tá bom? O método, que é o que a gente discute aqui na nossa disciplina, que é Fundamentos Teóricos Metodológicos. O método vai ser um conjunto de técnicas, e essas técnicas, elas têm que ter um diálogo, elas têm que ser coerentes entre si, beleza? Nós vamos ter a metodologia, essa palavra gia aí no final, que vai ser o estudo do método, vai ser a reflexão sobre o método, a construção do método, a gente vai estar dentro dessa metodologia. Nós vamos ter a técnica, que é uma maneira testada e aprovada de se fazer alguma coisa. Basicamente, os recursos técnicos têm um certo diálogo com o de outros professores, e você também encontra essa sua técnica que você está fazendo também em algum livro. Mesmo porque a técnica ela é uma maneira estruturada de se fazer alguma coisa, houve alguma comprovação sobre isso. E por último, gente, e também muito importante, é a prática, que é algo mais subjetivo, é teu. Como vamos dizer assim, é você fazer a mão na massa, a forma que você desenvolve essas técnicas que estão dentro do método. A metodologia, estudo do método. Tranquilo a diferenciação desses conceitos? Está tranquilo? Escreva aí nos comentários do vídeo. É importante você ter essa divisão desses 3 itens, pessoal, porque você vai se deparar com uma forma de ensinar de um professor X e depois com a forma de ensinar de um professor Y. E é interessante que você saiba reconhecer qual o método que esse professor está utilizando. Reconhecer aquele método que ele está utilizando pode te ajudar a incorporar aquele método à sua prática. Se você vê que as técnicas são do seu domínio, as práticas você consegue executar, e aquilo ali tem uma função, aquilo ali está de alguma maneira contribuindo com o aluno.
Então, vamos pensar aqui que no método, por exemplo, fônico. Um método fônico, ele possui técnicas de trabalho baseado na sonoridade, na junção sistemática de palavras. Você tem esse domínio técnico de desenvolver isso? Você tem prática de ensino de desenvolver essa questão estrutural? Quando você disseca essas 4 palavras, fica mais fácil você até refletir sobre o seu fazer docente. Se você tem, por exemplo, um método global, que ele envolverá mais técnicas, você consegue desenvolver, produzir, confeccionar esses itens para que você desenvolva essa técnica. Você tem prática com esses elementos. Tá vendo como essas palavras elas têm uma diferenciação muito grande entre si? E essas palavras de método, metodologia, técnica e prática, elas existem em outras áreas. Você também vai encontrar isso na matemática, na história. Então, existe um método de se ensinar história. E dentro desse método haverá técnicas, que são os procedimentos testados, comprovados. E aí o professor ele desenvolve uma prática para pegar esses itens que são testados e aprovados e introduzir na sua sala de aula. O professor estava utilizando aquele método, mas ele comprou um livro de metodologia de ensino e descobriu que sobre aquele método que ele utilizava tinha esses ou aqueles defeitos e que teria um outro método para que ele melhorasse a aula dele. Então, a partir de uma reflexão de metodologia, uma reflexão metodológica, ele teve uma diferenciação no seu processo de ensinar, de aprender. É importante a gente refletir nisso, gente, porque é muito comum vocês, professores, até me respondam isso no comentário. Quantas vezes aconteceu de vocês estarem lá ensinando o conteúdo de vocês e aí a supervisão, a coordenação pedagógica dizer: ei, professor, essa sua forma de ensinar está errada. Talvez não é nem a sua forma de ensinar esteja errada, mas aquele método que você está utilizando não é o método que está sendo empregado na escola, ou que você, dentro das técnicas que já são de maneira comprovadamente testadas e aprovadas, dentro dessas técnicas você não tem uma boa prática de desenvolvê-las. Ou um outro exemplo, professor, essa sua forma de ensinar está certa ou errada. A pessoa vai te chamar a atenção para esse ponto. E você, professor, que está me ouvindo agora, você consegue refutar essa pessoa que te fez essa crítica ou de se explicar? Você só vai conseguir fazer isso se você compreender o método que você está utilizando, qual é o outro método que a pessoa pensa que deveria ser o empregado e o que você está fazendo dentro do seu método para alcançar o aluno e por que aquele outro método que está sendo apresentado não seria o ideal. Para você refutar questões como essa, você precisa ter um domínio teórico do método que você usa e dos outros métodos para que você não caia nessas grandes transformações que vêm e que não, às vezes não tem a prévia consulta de nós, professores da linha de frente, e aí você acabe sendo obrigado ou forçado a incorporar-se a essa outra forma. Gente, por um outro lado também, há dentro das discussões metodológicas alguns panfletarismos políticos, tá bom? Às vezes existe algum método que é empregado e que já é um método já carcomido, já antigo, mas só porque um teórico tal de grande renome, às vezes até de renome partidário, criou, e às vezes tem que ser exercido daquela maneira maçante. Ou também pode acontecer de um governo assumir e através de uma pauta sem consultar os professores, dizer que tudo aquilo ali está errado, que ele tem que seguir um novo método tradicional, que não é um método tradicional X ou Y, porque esse método é aplicado nos Estados Unidos, na Europa, não sei aonde, o que é bom para aquele país é bom para o nosso também, e aí passar por cima de você, da sua autonomia docente. Você, professor, só vai conseguir realizar isso se tu tiveres
um domínio do que é o método que você está utilizando, quais são os outros métodos pregados, por que você está utilizando aqui este método especificamente e não um outro e o porquê. Então, seja uma pessoa que tenha domínio teórico do que você está fazendo. Isso vai ajudar muito, isso vai evitar que você se torne um professor frustrado ou manipulado pelo sistema ou um professor alienado, tá bom? Essa última parte aqui do nosso vídeo é mais um desabafo, é mais um diálogo. Sintam-se à vontade para discutir essa questão aí nos comentários, caso vocês queiram, tá bom? E até a nossa próxima videoaula. Muito obrigado.